Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Olha só, sejam muito bem-vindos, tá certo? A mais 2 semanas de estudos, tá? Nós começamos hoje, né? E vamos até a próxima semana, tá certo? Para a gente poder finalizar esse segundo caderno de estudos, beleza? Tá? Então, olha só, sejam muito bem-vindos, tá bom? A essa nova etapa, né? Ou seja, essa segunda etapa de estudos, né? E aí, vocês vão perceber que nessa segunda etapa agora, tá? O nosso caderno está um pouquinho mais exigente. Então, o número de páginas aumentou, tá? E assim, tem atividades que vão ser simples, né? Já outras vão exigir um pouquinho mais da gente, tá bom? Ou de vocês aí, tá certo? Ok? Mas eu vou continuar daqui orientando, tá? Dando qualquer orientação possível, toda orientação possível, para que vocês consigam realmente saber como realizar cada exercício ou cada atividade desse caderno de apoio, tá certo? Então, olha só, sejam muito bem-vindos, tá bom? Pessoal, lembrando de uma coisa, tá? Quando os pais forem devolver esse segundo caderno de atividades, vocês irão receber uma primeira prova, tá? Chamada de primeira avaliação, tá? É um teste de avaliação continuada. Esse teste de avaliação continuada é chamado de TAC pela escola, tá bom? Então, vocês vão receber a primeira provinha, tá? E aí vocês vão ter basicamente um pouco mais de uma semana para fazer, tá? Aí, na devolução, vão pegar o terceiro caderno, aí depois nós vamos ter o quarto caderno e mais uma segunda avaliação ou uma segunda prova, tá? Então, olha só, essa primeira avaliação e esta segunda que virá, tá bom? São duas provas que vão ajudar a gente a saber como vocês estão, tá? Então vocês vão ser avaliados através das provinhas, tá? E de todas as atividades que vocês estão fazendo por meio desse caderno de estudos, ok? Ou desse caderno de apoio, tá? Então, seja muito bem-vindo mais uma vez a mais uma semana de aulas, tá? E eu peço que vocês acompanhem direitinho, tá bom? As aulas, para que vocês consigam saber como fazer cada exercício, tá bom? Bom, para hoje nós temos a nossa primeira aula de língua portuguesa, tá? Eu vou fazer a frequência aqui de vocês, tá? Eu vou fazer a chamada, né? E aí você do outro lado já fica atento, tá certo? E para essa aula de língua portuguesa é importante que você tenha o seu livro, tá? De língua portuguesa, né? E o caderninho de apoio aí do lado, tá bom? Para que a gente possa iniciar a aula. Então, minha gente, olha só, seja muito bem-vindo aí, um bom dia muito grande, tá bom? Para o Adler, tá certo? Para a Ágata, ok? Ana Luísa Gomes, Ana Sofia da Silva, Arthur Chaves de Souza Trindade, Benício da Silva Marzano, Cauã Moraes, Jenny Cristiana, Enzo Fernandes Portal, Enzo Gabriel, Fernando Gabriel, Gilberto de Jesus, Ian Henderson, Ingrid Beatriz, Jennifer Caroline, Letícia Gomes, Maria Eduarda Damasceno, Madison Davi, Maílson Raimundo, Manuela Loene da Costa Pena, Maria de Nazaré, Oliver Barbosa, Paula Letícia, Samiele Oliveira, Sara Lohane, Thalisson Leone, Tassiane Vasconcelos e William César, tá? Então esses todos aqui, tá certo? A todos vocês aí, sejam muito bem-vindos, tá? Um bom dia para cada um de vocês, tá? E que a gente possa realmente começar a nossa aula de hoje aproveitando as oportunidades para seguir adiante, né? Nos nossos estudos, né? E que esse material possa nos ajudar realmente, tá, minha gente, a nos preparar um pouquinho mais, né? Para o quinto ano que será em 2022, tá bom? Ok? Muito bem, então olha só. Já fazendo a frequência, eu vou aproveitar agora a oportunidade para pedir para vocês pegarem o caderninho de vocês de apoio, tá? Então, olha, no caderno de apoio, minha gente, nós temos aí na página 1, ok? Na página 1 nós temos o nosso cronograma, né? Ou seja, a nossa tabela de aulas para essas 2 semanas, tá? Então começamos hoje, olha, quarta-feira, tá bom? No dia 28 de abril, né? E vamos até terça-feira da outra semana, tá? Então olha só, quer dizer, na verdade da outra semana, né? Porque nós vamos ter aqui, ó, esse final de semana, esse restante de semana, semana que vem e o início de uma outra, tá bom? Basicamente 2 semanas aí, né? De aula, tá? Então, olha só, aí nós temos aí, olha, língua portuguesa para hoje, tá? A língua portuguesa vai se repetir por 2 vezes, tá bom? E o restante das disciplinas, né, repete aqui, olha, nós temos a arte, tá? Que vocês vão ter que fazer agora a prática, tá? Eu vou explicar depois como é que vai ser, né, na aula de arte mesmo, tá bom? Nós não iremos estudar conteúdo para arte, nós iremos apenas fazer o quê, né? Nós iremos passar para a prática, né, que é confeccionar ou construir algumas coisinhas, né, alguns materiais, tá? Que vão servir também de base para conseguirmos nota, ok?
para inserir lá na nossa disciplina de artes, tá bom? E nós vamos repetir a de ciências também, que tem dois conteúdos importantes para a gente estudar nesse segundo caderno agora, tá certo? Então nós repetiremos língua portuguesa, ciências e arte, tá? Essas três aí. Vamos também continuar com o ensino religioso, tá? Nesse segundo caderno agora e nos próximos também, tá bom? Então olha só, vamos começar aqui das páginas 2 a 4, tá certo? Para esse estudo de hoje também a gente não tem conteúdo, tá bom? O que eu vou fazer aqui nesse vídeo, tá? Eu vou explicar para vocês o que nós iremos fazer durante o exercício, tá bom? Mas olha só, o que nós iremos tratar hoje, tá? Nessa primeira aula de língua portuguesa é sobre histórias em quadrinhos, tá? Que sem dúvida acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, né? Ou já tenham visto em livros, revistas, né? Gibis e assim por diante, né? Então olha só, as histórias em quadrinhos são excelentes maneiras, né, de nós entendermos como os personagens se comunicam, de nós aprendermos como é a comunicação deles, né, onde acontece essa comunicação, ok? E acima de tudo, as histórias em quadrinhos, o que é interessante delas é que elas vêm nos ajudando a ler de forma correta, né? Ou seja, a ler de acordo com a pontuação, tá? A leitura vem nos apresentando, tá bom? E no último caderno a gente falou de pontuação, não foi? Pois é, então as histórias em quadrinhos vêm dando uma base pra gente de como, tá? Prestar bem atenção nesses sinais, tá? E outra coisa importante, ele vem mostrando como fazer a leitura de forma exata, ok? Desses textos pequenos, tá? Porque são vários balãozinhos, né? Aí nós temos conversas ali entre personagens e ele vem mostrando como fazer a leitura dessas conversas de forma organizada, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui, minha gente, a gente vai passar direto agora para o exercício, tá? Então, vejam, as histórias em quadrinhos têm essa conotação, né? Ou tem esse objetivo de nos ajudar a ler de forma correta também. E outra coisa, a nos concentrar no que realmente está acontecendo. É o que o exercício pede para a gente fazer, tá? Então, aqui na página de número 2, de número 3, né? De número 2 isso número 2, né? Então nós temos aqui, olha, a aula um que é de língua portuguesa, tá? E aí nós temos o texto um que é a primeira tirinha que ela pede para ler, tá bom? Então olha o que acontece. Nessa tirinha aqui nós temos dois personagens, né? Nós temos Cascão, que vocês já conhecem, e nós temos aqui o pai do Cascão, tá certo? Então olha só, vejam que esse material, essa tirinha aqui, foi feita por um artista, né, muito conhecido chamado Maurício de Souza, tá bom? Então, vocês vão ver que nesse caderno de exercícios ele pede para você dar uma lida na página de um livro, tá? Em uma das páginas do livro de língua portuguesa, que lá fala sobre um pouquinho mais a respeito do Maurício de Souza, né? Quem é esse autor, né? E assim por diante. Tá falando um pouquinho da vida dele, né? Ou da biografia dele, bem, uma coisa bem pequenininha mesmo, né? Então, olha só. Aí nós temos aqui a leitura. Eu vou ler para vocês porque pode ter acontecido de no caderno não ser muito legal, né? Até porque essa tirinha aqui não foi eu que baixei, né? Foi uma professora. Então eu tentei melhorar o máximo que eu pude aqui, mas vamos fazer a leitura dela, tá bom? Então olha só. No primeiro quadrinho, tá certo? Diz assim, olha, eu vou ler para vocês e vocês acompanhem aí, tá bom? Diz assim, ó. Pai, conta uma história para eu dormir, tá? Ou, na verdade, ele está aqui pedindo para ele, né? Ele diz assim, pai, conta uma história para eu dormir, tá? Então ele está perguntando se o pai pode fazer isso, né? O que o pai do Cascão respondeu? Tá bem, filho. Que história você quer ouvir? Aí o Cascão responde no segundo quadrinho, aquela que eu gosto mais. Aí o pai responde, já sei. E no terceiro quadrinho, ó, era uma vez três porquinhos. Aí a história continua, né? Só que aqui ele deu uma paradinha e colocou reticências para indicar que, né, ainda tem história aí para ser contada, para ser lida, só que não precisa contar a história neste quadrinho, tá certo? Ok? Ele deu uma pausa, ou seja, ele suspendeu, tá, aquilo que o autor iria escrever, ou melhor dizendo, aquilo que o pai de Cascão iria ler para ele, tá bom? Então, olha só, observe um detalhe importante. Em todos os quadrinhos nós temos sinais de pontuação aí, perceberam? No primeiro quadrinho eu tenho aí, olha, por exemplo, o ponto de exclamação e eu tenho o ponto de interrogação. E veja uma coisa importante, ó. Quando ele falou pai, ele está empolgado, tá certo? O Cascão está empolgado, tá certo? Por isso o ponto de exclamação, como vocês aprenderam
na última aula, no nosso último caderno, tá? Aí ele continua, olha, conta uma história para eu dormir. Então veja que no final da frase nós temos o quê? Um ponto de interrogação. Muito bem. Por que o ponto de interrogação? Porque Cascão está fazendo uma pergunta, perceberam? Então, minha gente, olha, quando nós formos escrever, é imperativo, tá? É importante mesmo, tá certo? Que nós saibamos o que estamos escrevendo. Se for uma frase, né, que indica admiração, susto, né, raiva, né, empolgação, então a gente precisa colocar o quê? O ponto de exclamação. Porém, se a frase, tá, for uma pergunta, é necessário que nós coloquemos o quê? O ponto de interrogação, tá bom? Agora veja no segundo quadrinho, ó, aquela que eu gosto mais, tá? Então Cascão está empolgado de novo, né? Aí o pai responde, já sei, né? Empolgado também, né? Ele já sabe qual é a história. E aí no terceiro quadrinho, nós temos aí, ó, o finalzinho, né? Que é o seguinte, ele diz assim, olha, era uma vez, aí tem uma vírgula. Aí ele continua, três porquinhos. E na sequência nós temos reticências. Então essa vírgula, tá? Essa vírgula aí está servindo para dar uma pequena pausa. Porque às vezes, olha o que acontece, na nossa leitura, tá? A gente lê, por exemplo, muito rápido, né? E aí a gente não quer parar em vírgula, em ponto e assim por diante. Aí a leitura se torna um trânsito desgovernado, né? Então o que acontece? Para a gente ler direitinho e não sair atropelando as palavrinhas, a gente precisa ler e diminuir a intensidade da leitura na vírgula, parar nos pontos e assim por diante, tá bom? Lê pergunta quando tiver interrogação, lê em forma de espanto, de admiração e assim por diante quando tiver exclamação, né? E assim por diante, tá? Porque senão o que, que vai acontecer? A gente vai ler de qualquer forma, tá? E aí a leitura não fica legal, tá? Você não entende e outros que estão ouvindo também não vão entender, tá? Eu lembro de alunos, tá, gente, que diz assim, professor, eu não consigo ler com pontuação. Consegue sim, o problema é que ele não se esforça, tá? Então, o aluno que não se esforça para ler com pontuação não vai aprender nunca a ler com pontuação, tá bom? Só que nós somos alunos esforçados e, portanto, a gente vai tentar, né? Até a gente conseguir, tá bom? Muito bem, então olha só, nós temos aí tá, a história em quadrinhos, né? E agora o que, que vocês vão fazer? Você vai responder as questões abaixo. Então veja, a primeira questão aqui é a letra A, diz assim, ó, onde se passa a história da tirinha? Ele quer saber qual é o local, tá bom? E você vai dizer se é na rua, se é na praça, né? E assim por diante, tá bom? Letra B, qual a história preferida do Cascão? Tá? Então, o último quadrinho dá uma dica, né, de qual é essa história. Letra C. Por que você acha que o Cascão gosta dessa história? Aí você vai ter que pensar um pouquinho, né? Por que será que ele gosta da história dos três porquinhos? Aí você pensa e dá a sua resposta aí, tudo bem? Segunda questão, minha gente, ó, retire do texto da tirinha, letra A, uma frase interrogativa. Então você já sabe que a frase interrogativa é aquela que tem o ponto de interrogação, não é isso? Aí você vai lá na tirinha, tá? Vai lá na tirinha que você vai encontrar. Nós temos aí na tirinha, ó, o primeiro quadrinho, tá certo? Ele vem apresentando aí frases, né, com ponto de interrogação, tá? Letra B, uma frase exclamativa. Então nós temos aí, olha, no primeiro quadrinho, frase exclamativa, e no segundo quadrinho nós também temos frase exclamativa, tá bom? E aí você fica à vontade para escrever, tá certo? Agora o seguinte, ó, terceira questão. Na língua portuguesa, quando pronunciamos uma palavra, uma sílaba pronunciada com maior haverá uma sílaba pronunciada com maior intensidade. A chamamos de sílaba tônica. Separem sílabas separem sílabas e depois circule a sílaba tônica das palavras abaixo. Pessoal, é o seguinte, ó, tá? Deixa eu explicar o que é isso aqui. O que é sílaba tônica, tá? Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, tá bom? Existe uma diferença entre sílaba tônica e sílaba átona. Já ouviram falar? Acho que não, né? Mas é o seguinte, ó. Sílaba tônica é a sílaba mais forte na palavra. A sílaba átona são aquelas sílabas fraquinhas, né? Que a gente lê com menos força ou menos intensidade. Vou dar uma dica para vocês. Só existe uma sílaba tônica em qualquer palavra. Agora, as sílabas átonas, que são aquelas fraquinhas, né? Existem várias. Mas lembrando que só existe uma sílaba tônica ou uma sílaba forte, né? Em qualquer palavra que você for ler. Ok? Só existe uma, tudo bem? Vamos aqui então, ó. O que, que você vai fazer? Você vai pegar a palavrinha, separar em sílabas e depois vai dizer qual delas é a mais forte, beleza? Tá bom? Então, olha só.
A primeira palavra, a letra A, se diz assim, ó. Ela diz assim, né? Conta. A palavra é conta, ok? Então, detalhe, vamos imaginar, se você for separar a palavra conta, vai ficar assim, ó. Conta, não é isso? Então, você vai dizer agora qual das duas é mais forte. É o com ou é o tá? Imaginemos que você escolheu o tá, então você vai ter que ler o tá com mais força, tá bom? Vai ficar assim, ó. Contar. Só que a palavra é contar ou é conta? Na verdade é conta, né? Então não é o tal mais forte, tá bom? Na verdade o mais forte, ou a sílaba tônica, é o com, tá vendo? Então conta, olha só, conta. Se você lê o com mais força, a palavra não perde o sentido, tá? E ela continua sendo a mesma, ok? Ela continua sendo a mesma palavrinha organizadinha, tá? Mas se você lê contar, aí já fica errado, tá certo? Porque o com é a sílaba tônica, né? E o tá é a sílaba átona ou a sílaba fraquinha, tá bom? Ok? A mesma coisa você vai separar a palavra história, depois aquela, porquinhos e tirinha, tá? Então você separa de acordo com a sua leitura, porém você marca aquela que for a mais forte, tá bom? Lembrando que só temos uma forte, tá bom? Só temos uma sílaba tônica em cada palavra dessas, tá? E o restante são sílabas fraquinhas, chamadas de sílaba átona, ok? Muito bem, minha gente, agora vamos aqui para o 2, ó. A questão do texto 2 é mais uma tirinha. Só que aí no de vocês eu acho que tá meio assim, turvo, né? Pois é, a professora quando baixou essa tirinha também ficou assim meio turvo. Eu tentei melhorar o máximo que eu pude, mas eu vou ler para vocês aqui para ficar mais fácil. Então vamos lá. Olha só. Também é uma tirinha de Maurício de Souza, tá? Então, no primeiro quadrinho, olha o que diz aí, nós temos dois personagens, né? Nós temos o Cascão, tá certo? E nós temos aí, olha, o amiguinho do Cascão, né? Agora, veja uma coisa importante aí, olha. Eles estão conversando, tá? No primeiro quadrinho, olha só o que esse amigo do Cascão falou para ele, ó. Oba, oba, ok? Olha só, vou repetir. Oba, oba. Plantando uma árvore nova, Chico, tá? Ele perguntou para o Chico, né? E vejam que ele usou aí, ó,